A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre toda a igreja. Me chamo Fernando e moro no Paraná. Venho aqui dar mais um testemunho aos irmãos, para que a glória de Deus seja exaltada. Começarei o testemunho com uma oração. Pai Celestial, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, que usou de benevolência e misericórdia para conosco meros pecadores. Que o Senhor venha a iluminar nossas mentes e nossos corações, para que todas as trevas trazidas pelo pecado sejam eliminadas. Nós fomos comprados por bom preço e não somos merecedores de tamanha graça dada a nós, mas agradeço a Ti por tudo o que tens feito. É em nome de Jesus Cristo que oro ao Senhor. Amém. Alguns irmãos podem ter notado minha ausência em enviar mais testemunhos. Estou sendo atacado por muitos lados. Precisei me revestir ainda mais com as armaduras celestiais. Depois que enviei meus testemunhos, os demônios entraram em fúria contra a minha vida. Mas para os servos de Deus, nada há encoberto que não seja revelado. Vim aqui para revelar mais coisas do que acontece no mundo espiritual, para que assim os irmãos se voltem a Cristo enquanto há tempo. Um certo dia, meus irmãos, eu estava olhando umas pregações no YouTube, quando vi na parte de recomendados um canal que colocou uma imagem do Naruto como chamada para o vídeo. Então fechei o aplicativo e saí. No mesmo dia à noite, como de costume, fui orar ao Senhor. Quando comecei a minha oração, o Senhor me transportou para um local escuro. Estava apenas eu nesse local. Foi quando eu vi a figura do Naruto na minha frente. O rosto dele estava começando a derreter como um sorvete em dia de sol. Aquele mero desenho se transformou em um demônio horrível e cheio de ódio. Quando me foi revelado o demônio por detrás desse desenho, o Senhor me trouxe de volta ao estado de consciência. Desde o começo desse ano, comecei a me focar cada dia mais em santificação diária, jejuns e orações. O Pai Eterno foi me dando cada vez mais visões e revelações do oculto. Quando fui orar pela madrugada, o Senhor me deu uma visão sobre o inferno. Eu estava nos ares pairando sobre o inferno. Quando olhei para a esquerda, vi um demônio muito feio em cima de uma grande pedra. Ele estava olhando fixo para baixo como se estivesse apreciando a vista. Na frente desse demônio estava uma cachoeira de fogo, onde jorrava algo parecido com lava e caía lá embaixo direto num grande lago ardente cheio de almas. Observei isso atônito. Então eu voltei ao estado normal. Mas passei dias pensando sobre como aquele lugar é horrível. Numa outra noite de oração, eu orei ao Pai dizendo: Senhor, peço que me arrebate. Terminei minha oração e me deitei. Quando assim o fiz, percebi que algo estava estranho. Eu estava deitado normalmente, exceto por estar flutuando no teto do meu quarto. Então me dei conta que eu estava em espírito. Um medo começou a tomar conta do meu coração. Em um piscar de olhos eu estava num lugar que parecia uma caverna, mas as rochas eram avermelhadas. A única luz que havia ali era a que emanava sob minha cabeça. Então me levantei daquele chão sujo e caminhei. Não sabia ainda onde estava. Vi uma porta muito alta. Parecia ser feita de ferro maciço, pois estava enferrujada. A porta abria uma passagem para dentro da rocha. Então me dei conta de que ali era uma das entradas para o inferno. Quando percebi isso, meus irmãos, não quis mais estar ali. O medo se aflorou, e então uma força sobrenatural me tirou de lá e me colocou de volta no corpo. Isso foi para aumentar a minha certeza que aquele lugar era real. Eu parecia mais vivo em espírito do que me sinto no meu corpo. Posso dizer, amados irmãos, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Todos os nossos sentidos ficam melhores e mais perceptíveis. O Espírito Santo tem me ensinado que mesmo com as lutas e dificuldades impostas a nós pelo pecado, sempre tenhamos em mente que devemos nos esforçar para entrar no descanso do nosso Senhor Deus, como está escrito. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Hebreus 4, 1-2. Nessa passagem, o autor de Hebreus frisa que ouvimos a palavra do Senhor como o povo hebreu o ouviu no deserto. Mesmo eles tendo ouvido a palavra, endureceram o coração, e se preocuparam mais com as coisas do mundo do que com a promessa de Deus. Devemos, portanto, nos abster de tudo que o mundo nos oferece, por mais prazeroso que possa parecer. Ora, o prazer do mundo é passageiro, mas a alegria de adentrar no gozo do Senhor é eterna. Se pergunte, meu amado irmão, vale a pena ser lançado no lago de fogo por aproveitar os prazeres do mundo? A meu ver, a resposta é um sonoro não. Quantos testemunhos os irmãos têm ouvido no canal sobre arrebatamentos ao inferno? Agora imagine quantas daquelas pessoas não gostariam de apenas uma oportunidade,
Mesmo os demônios gostariam de ter uma oportunidade para servir ao Senhor. A chance só é dada enquanto há o fôlego de vida. Quando o fôlego se esvai, e a alma se desprende da matéria, então acabou-se a oportunidade. Eu estou lutando muitas batalhas depois de meu último testemunho. E posso afirmar aos irmãos, se não fosse a misericórdia e graça do Senhor, eu já estaria no chão. Mas algo eu tenho aprendido nessas batalhas. Quando o pecado tentar contra o seu corpo, vocês peguem a Bíblia imediatamente e leem. Meditem na palavra o dia todo se necessário. Sempre que tiver tempo no seu trabalho, irmãos, orem a Deus, seja de joelhos ou só em espírito. Muitos demônios foram liberados do inferno para tentarem o povo de Deus, exclusivamente o povo de Deus. Eu fui levado em uma madrugada de oração, até uma reunião com 3 demônios chefes no inferno. Havia uma mesa, e todos eles estavam discutindo como iriam me atacar. Eu ouvi a voz do Senhor que me disse: eles virão mais forte para cima de você. Então eu falei ao Senhor: mais do que já estão. O Senhor me respondeu: muito mais. O que isso quer dizer, meus irmãos? Satanás irá concentrar todos os esforços contra os que servem ao Senhor, independente do lugar onde estiverem, pois ele sabe que o tempo que lhe resta é demasiado pouco. Também tenho visto, meus amados irmãos, que a quantidade de demônios observadores que estão ao nosso derredor tem aumentado. Esses demônios têm anotado tudo o que fazemos, tentando encontrar legalidade para agir contra nós. Quando eu estava ouvindo o testemunho da irmã Adassa sobre produtos industrializados, o Senhor abriu minha visão, e eu vi um demônio escuro raivoso se materializando ao lado da minha cama, como forma de vulto bem escuro. Até cheguei a comentar com ela sobre este fato. Depois de uma oração de madrugada, me deitei para dormir novamente, quando comecei a sentir uma presença estranha no meu quarto. No momento que abri meus olhos, olhei ao lado do guarda-roupa que fica aos pés da minha cama. Havia uma criatura alta olhando para mim com um sorriso muito largo, dentes pontiagudos e olhos bem grandes. Esse demônio não estava no mundo espiritual, ele havia se materializado e estava ali. Comecei a clamar grandemente pelo sangue de Jesus, até que esse demônio foi embora. Essa foi a primeira situação que vejo um demônio materializado sem ser como vulto, mas com sua forma real no mundo físico. Eu tenho clamado por misericórdia ao Senhor incessantemente, para que a igreja não venha a perecer nas suas próprias vaidades e ganância, pois como observo na igreja em que congrego, muitos levam a palavra do Senhor como se não fosse nada, apenas folhas jogadas ao vento. Tenho me entristecido com a quantidade de pessoas indo nos cultos de orações. Vejo que a igreja do Senhor atualmente corre atrás das bênçãos materiais, mas não correm atrás daquele que nos deu a vida para nos tirar do pecado. Eu havia começado um propósito com o Senhor, pois queria sair daquela congregação. Não aguentava mais aquela situação. Estava começando a me fazer mal, pois não via como aquela igreja se voltaria à sã doutrina. Sempre orei para que o Senhor tomasse a boca dos pregadores, para que assim eles ministrassem sobre o pecado e sobre o arrependimento. Certa vez, eu estava em um culto de quinta-feira, permaneci orando de cabeça baixa clamando ao Senhor para que tivesse misericórdia, e pedi a Ele que me tirasse daquele lugar e me colocasse em outro. Nesse momento, ouvi o Espírito Santo me falar: te usarei neste lugar. Eu respondi a Deus: como Senhor? Então ele disse: essa igreja se perdeu dos caminhos. Entendi o que o Espírito Santo falara, mas ainda fiquei triste, pois eu estava bem chateado com o lugar e já estava visitando outro templo. Pedi então que o Senhor me confirmasse a palavra que havia me dado sobre a igreja. Eu estava ouvindo um testemunho, não me recordo da pessoa, mas no final do testemunho a pessoa disse: você que quer sair da igreja, não faça isso, lute contra as trevas, seja a luz em meio às trevas. Nesse momento me veio a palavra do Senhor me dizendo calmamente: esta é a confirmação que você pediu. Glórias a Deus, meus irmãos. O Senhor é grandioso e maravilhoso. Nos convém fazer a vontade do Senhor, não a nossa, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então resolvi buscar mais a presença do Senhor, e em nenhum momento parei de orar para que Deus tomasse a boca dos pastores e presbíteros nas ministrações. Pouco tempo depois disso, me veio uma feliz surpresa em um culto de domingo. O pastor presidente começou a ministrar, e disse a toda a congregação que iria abrir 21 dias de oração e jejum com o tema Retornando à Santidade. Quando o pastor disse isso, meu coração se encheu de alegria. Na hora da ministração, o pastor presidente começou a pregar